Sejam bem-vindos a mais um Conversas de Mudança, desta vez com o João Cortinhas. Muito obrigado por teres aceito o convite para vir até cá. Hoje vamos falar essencialmente daquilo que é também a tua área de atuação, maioritariamente daquilo que falas também nas tuas redes sociais, que é marketing. Ou seja, isto é um nome, digamos assim, um conceito que tem crescido cada vez mais nos últimos anos. Cada vez mais se vê também pessoas a começarem autonomamente, a criarem novas empresas, a trabalhar noutras empresas, no que toca aqui ao marketing. E eu queria que me falasses um pouco de ti, ou seja, do teu trabalho, das tuas empresas. Tens a Swonky, que ainda há pouco falávamos que sou cliente dessa mesma empresa, que traz serviços de muito valor ao mercado. Queria que explicasses um bocadinho sobre ti e sobre esse teu trabalho nas empresas de que és CEO, digamos assim. Olha, Diogo, antes de mais, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Um gosto enorme de te conhecer também, um empreendedor tão jovem como tu, um doer, É verdade. um fazedor com 21 anos e, portanto, para mim que já tenho um bocadinho mais de idade, não é que seja velho, mas é um gosto ver pessoas como tu a empreender. Porque eu acredito verdadeiramente que uma das nossas missões, os empreendedores com mais idade, é melhorar o ecossistema para que empreendedores como tu tenham mais oportunidades, para que um dia tu também possas criar essas mesmas oportunidades para que outros empreendedores mais jovens. Eu acho que acredito muito nessa filosofia e fiquei genuinamente feliz por ver 21 anos e já com uma coragem, uma força a empreender enorme, e por isso dar-te os parabéns agora também aqui em on sobre isto. Olha, Diogo, quem é que eu sou? Eu costumo dizer uma coisa que é, eu sou pai e marido em full time e empreendedor em part-time. Ok. É uma boa definição. Eu gosto de me caracterizar assim porque isto não tem nada a ver com, João, então das tuas 24 horas, tu passas 20 horas em casa e 4 horas a trabalhar. Não é nada disto. Isto tem a ver com uma coisa muito mais profunda, tem a ver com o propósito de. E o meu propósito em tudo que eu faço no meu dia a dia tem a ver com a minha família. Certo. Ok? Tudo aquilo que eu quero construir, todo o legado que eu quero criar, é sempre a pensar na minha mulher e nas minhas filhas. Okay? E por isso daí eu dizer que eu sou pai e marido a full time, porque o propósito em todas as minhas ações, em todas as empresas que eu construo para ter a minha liberdade, é claramente com o objetivo, com o propósito da minha família. Okay? E portanto hoje sou pai de duas meninas, a Constança e a Madalena. Tenho uma mulher que me ajuda, me compreende, me apoia nesta jornada de ser empreendedor, que é uma jornada dura, que é uma jornada cheia de desafios. Depois em part-time faço, hoje tenho 3 principais projetos, empresas. O Swonky, que é um software de gestão de redes sociais, líder em Portugal. Somos uma empresa 100% portuguesa, viemos de um programa de televisão chamado Shark Tank, portanto tivemos nesse programa de televisão Shark Tank, tivemos o nosso primeiro sócio lá, hoje somos 4 sócios. Temos depois também uma outra empresa que é o Brinfer, que é também um software na área de marketing de influência. Okay? Somos 5 sócios, eu não sou o CEO dessa empresa. Okay? Eu sou o sócio, sou ativo, mas há um CEO nessa empresa, não sou eu, o meu sócio, o Roberto. Depois tenho um outro projeto chamado Baby Box, e esse é um projeto com uma missão diferente dos outros dois. A Baby Box é um conceito inovador cá em Portugal, é uns berços em cartão para bebés recém-nascidos, onde a missão é educar sobre a síndrome de morte súbita do lactente, que é um tema que é muito desconhecido, principalmente nos pais de primeira viagem. Inclusive, estamos agora a decorrer uma campanha muito boa com o Continente, fizemos uma parceria, uma joint venture, e estamos a lançar a Baby Box Continente do Bebé, está agora a decorrer, estamos a ter muito sucesso. E tenho também uma outra empresa
também com um propósito e uma missão diferente, e este talvez com aquilo que estávamos inicialmente a falar. Tenho uma empresa que tem 2 programas, o Acelerar Negócios, que é um programa de aceleração de negócios durante 3 meses, onde nós ajudamos empreendedores, imagina como tu, a acelerar o seu negócio, olhar para verticais, transversais, desde a parte de performance, pessoas, processos, dinheiro dentro das empresas. E depois temos o Escalar Negócios, que é uma mentoria onde nós nos sentamos a olhar para os negócios dos nossos empreendedores e onde ajudamos a tomar decisões estratégicas, onde olhamos para P&L, balancetes, resultados, um conjunto de processos também dentro da empresa de uma forma mais profunda. É um trabalho de mentoria e isso tem a ver com aquilo que no início estava-te a dizer, que é como é que eu hoje transformo este ecossistema de empreendedor melhor que aquele que eu encontrei. Certo. Ok? E essa missão, esse propósito resultou hoje nestes 2 programas que nós temos de mentoria, eu e o Vítor, estávamos a falar há pouco, e agora vamos lançar em setembro a nossa imersão ao vivo durante 2 dias. É um programa um bocadinho diferente, mas hoje é isto que me ocupa, e depois faço também outras coisas, sou professor, professor em algumas pós-graduações, no IAD, no IPAM, no ISAG, e dou também aulas no curso superior TESP, no IPCA também, em social media, mais aí direcionado à parte de marketing. Mas o que me apaixona, o que me move é empreender. É criar projetos, é criar soluções, é entregar valor às pessoas, porque uma das minhas características, não sei se vamos falar disso ou não hoje, é vendas. Certo. Eu gosto de vender porque vender é servir, vender é transformar, vender é entregar. E no final do dia é receber o valor justo por aquilo que tu entregas. Portanto, é um bocadinho assim um resumo que eu, da minha pessoa. Sou licenciado em Contabilidade, há pouco também estávamos a falar disso, fiz uma licenciatura em Contabilidade e Administração no SCAP, fiz mais 6 meses de Erasmus na Eslovénia, que foi uma experiência que me enriqueceu muito a nível pessoal, principalmente a nível pessoal. E basicamente é um bocadinho este o João Cortinhas. Olha, eu gosto muito deste podcast muito por isto, porque gosto de tirar lições através da experiência das pessoas. E neste passo inicial e nesta definição tua, muitas das vezes eu costumo debater muito sobre este assunto, que é podermos aprender sobre alguma coisa sem necessariamente termos de estar a ensinar sobre o tema, a ensinar sobre a teoria. A prática de uma pessoa, o que ela faz no dia a dia, vai para aprender muita coisa, e eu com essa tua experiência que partilhaste, tiro daqui muitas lições que acho importantes de serem realçadas. A parte da divisão do pessoal para o profissional, ou seja, isso, nunca tinha ouvido, sou sincero, a parte do pai a full-time e empreendedor. Eu também não copiei de lado nenhum, a verdade é essa também. Não é uma questão de se é meu ou não, sabes? Às vezes há aquela coisa, fui eu que disse isso. Isto não interessa para nada. Surgiu. Há neste momento, do outro lado do mundo, na Índia, na China, alguém a dizer a mesma coisa que eu. Exatamente. Portanto, eu não posso, o egocentrismo de, não, fui eu que, não. Mas é um pensamento meu, que é, um part-time e um full-time. E isto tem a ver com o propósito, não é? É isso. E não tem a ver com o número de horas, não tem a ver com o número de horas. Certo. É mais a divisão, digamos que mental, por isso é um lado muito importante, porque cada vez mais, e como eu disse no início e repito, existe muita gente a criar empresas, a criar projetos, fala-se muito nisto do empreendedorismo, já falámos disto no episódio, sobre isto. Exatamente, é sexy. No episódio com o Ricardo falámos exatamente sobre isto, cada vez mais, e ele mencionou esse que é um facto, que é das microempresas em Portugal, termos muitas, não sobreviverem mais de 3 anos. Por isso, existe muito esse lado de perceber a diferença entre o lado pessoal e profissional. A parte do propósito, ter um propósito claro sobre as empresas também, por isso também muitos parabéns por isso. E vamos, digamos, aos temas principais e fulcrais disto. Vamos a isso. Tu és um especialista, digamos que em marketing e em vendas, digamos assim. Eu defino como tal, por isso eu quero que me digas como é que se faz isto de vender e do marketing, ou seja, cada vez mais agora toda a gente faz marketing,
Digamos que eu já vi muitos posts acerca disso e a realidade que muitas vezes brinca a dizer que basta fazer posts para fazer marketing. Não é, não tem nada a ver, por isso eu quero que tu desmistifiques esta ideia e que me digas tu o que é isto do marketing e das vendas, como é que isto se faz no dia a dia. Olha, então, vamos lá. Deixa-me só corrigir aqui uma coisa, porque eu entendo que, de um ponto de vista de sentido lato, possamos dizer que eu sou um profissional de marketing, mas eu não sou um profissional de marketing. Aliás, uma das coisas que eu tento sempre fazer nas minhas empresas é entender onde é que eu sou importante. Certo. E importância tem a ver onde é que eu sou a pessoa certa dentro da empresa. Eu não procuro saber tudo, nem fazer tudo dentro da minha empresa. E o segundo ponto com base nisto, é conhecer as minhas limitações. Ok. E, com base nisto, eu fui buscar uma pessoa com melhores competências do que eu para liderar o marketing do meu grupo, digamos, da minha empresa. Okay? Portanto, eu não me considero um especialista em marketing, mas eu entendo a importância do marketing. Mas a seguir eu delego a quem o sabe fazer melhor do que eu. E vou dizer isto porquê? Porque hoje cria-se essa falácia, acredito que seja uma falácia temporal, que é, fazer marketing é fazer uns posts nas redes sociais. Não o é de todo. Tá? Não é de todo. E eu hoje também acredito que todas as empresas são empresas de marketing, são empresas de vendas. Sim, é verdade. Seja ela qual for o segmento do mercado. E foi por isso, Diogo, que tu hoje olhas para o Swonky, vamos pegar no Swonky porque é naturalmente a empresa que tem mais reconhecimento nesta categoria, na categoria onde eu atuo. Tu olhas para o Swonky e tu dizes, o que é o Swonky? O Swonky é uma empresa tecnológica. É uma empresa tecnológica, desenvolve software, desenvolve um SaaS, um Software as a Service. Diogo, eu sou uma empresa de marketing. Eu não sou uma empresa de tecnologia. Eu sou uma empresa de marketing. E quando eu entendi que eu sou uma empresa de marketing, eu entendi que o marketing não era a nossa área mais forte. Pelo contrário. Como é que nós mudamos isto? Com melhores pessoas. E esse é o meu papel dentro de uma organização. É entender quem é que são as pessoas, as melhores pessoas, para aquela função, para aquele exercício que é necessário ser feito. Então, eu não, dentro da minha empresa, eu não tento fazer o marketing, não tento fazer as vendas, eu tento é ter as melhores pessoas para. E que, com a minha experiência, eu no dia a dia as possa ajudar a elas se tornarem melhores. Porque a minha decisão, a minha função dentro da empresa é apenas a decisão. Tomar as melhores decisões com as variáveis que essas pessoas me trazem. Ok? Portanto, eu não quero sequer o título de especialista de marketing. Não é de todo esse. Eu não quero ser especialista em marketing. Eu quero ter boas pessoas comigo, capazes de o fazer melhor do que alguma vez eu seria capaz de fazer, ok? Então, esse é o meu propósito. E, portanto, partindo do princípio que todas as empresas são de marketing, e este espaço onde nós estamos é um espaço de marketing. O espaço ali daquela senhora ali da loja da rua é marketing. É marketing. Porquê? Porque marketing serve o objetivo do negócio. E o objetivo do negócio é o quê? Vender. Ponto final parágrafo. Então, marketing serve vendas. E por isso é que estão sempre interligados, marketing e vendas. Eu hoje não tenho um departamento de marketing nem um departamento de vendas dentro da empresa. Acabei com isso. São todas as pessoas. Não, também não é isso. O que é que nós fizemos? Eu hoje separo, eu tenho 3 áreas dentro da empresa: crescimento, growth, produto, product e gestão, management. Estes são os 3 pilares dentro da empresa. Depois disto eu não tenho equipas. Eu tenho pessoas que trabalham para objetivos. Objetivos dentro de growth
eu tenho 3 principais objetivos: aquisição, conversão e retenção. Dentro destes 3 objetivos, eu tenho pessoas que trabalham em aquisição, eu tenho pessoas que trabalham em conversão, eu tenho pessoas que trabalham em retenção. Mas não significa que esta pessoa da retenção não tem que falar com a aquisição, porque os clientes que estamos a adquirir não os estamos a reter. Então há um problema na aquisição de clientes. A proposta de valor não está a ser bem trabalhada, porque eu adquiro o cliente, converto o cliente, mas o meu produto não entrega a proposta de valor que eu prometi na aquisição. E eu estou a ter um problema da retenção. Então, isto tudo, estes 3 vetores têm que trabalhar em conjunto para uma área chamada growth, crescimento. Então, aquela coisa, a equipa de vendas ou a equipa de marketing, porque eu quando tinha uma equipa de vendas e quando a empresa não atingia o número no final do mês, parecia que tudo dentro da empresa estava bem, exceto uma coisa: as vendas. Só vendas é que não atingiam o objetivo. E mudamos isso e estamos a mudar o mindset dentro da empresa. E os resultados também, Ok. com certeza que mudam. É um processo. Os resultados são consequência de ações. Resultados não são mindset. Certo. O mindset é importante para tu estás alinhado com aquilo que é necessário fazer. E isso chamam-se ações. As ações levarão a resultados. E tu podes estar no mindset certo, mas não ter os resultados certos. Mas isso é uma questão de tempo. E esse é que é o grande problema do empreendedorismo. É que as pessoas não têm tempo. Não dão tempo. As pessoas não têm paciência. E paciência, pá, no marketing, vá? Os 4 P's. Sabes qual é que é o 5º P? É o P de paciência. É verdade, é um bom ponto, realmente. Percebes? E nem no marketing há paciência. É agência, tema da agência. Eu hoje começo a fazer um conteúdo, um planning de conteúdos para o cliente. Amanhã ele está-te a pedir resultados. Certo. Porque no marketing falta o 5º P. Hoje já se inventaram outras teorias, agora é os 4 E's, do Experience, do Exchange, do marketing digital, etc. Mas há um P que continua a ser importante, e é o P da paciência. Certo. Portanto, marketing e vendas estão lado a lado. Marketing serve vendas com o propósito de servir o negócio, ok? Mas eu hoje não me olho sequer como um especialista de marketing. Vendas é o meu drive, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu respiro. Pá, é a minha droga, vender é a minha droga, eu adoro vender, porque serve um propósito. Claro que sim. E toda e qualquer empresa o que tem de fazer no final do dia é vender. É vender. Para assegurar, digamos assim, o Não é trabalho hipótese. que está a fazer. Vender, mas mais do que vender, diria que cumprir com a proposta de valor a que se comprometeu. Claro. Ou seja, porque também não basta só vendermos e depois no final do dia o cliente também aquilo que comprou não ficar retido, não querer comprar de Naturalmente. novo. Imagina, nós hoje temos esta clareza quando olhamos para as métricas do negócio. É que tu entendes. Certo. Okay? Que é quando tu entendes qual é que é o teu custo de aquisição de um cliente e qual é que é o teu lifetime value do cliente. E hoje, Diogo, mais 90% dos empresários não sabe quanto é que custa adquirir um cliente no seu próprio negócio. Nem sequer sabe qual é que é o LTV do seu cliente. Eu digo, como é que se gera um negócio assim? Como é que tu geres um negócio onde tu não sabes quanto é que te custa adquirir um cliente e quanto é que esse cliente vai libertar ao longo da vida útil dele? Como? Claro, o que é que nós temos? Aquilo que estávamos a falar, já não sei se foi em on ou em off, empresas que não passam os 3 anos de atividade. Certo. Porquê? Porque tu não sabes quantos euros é que tu podes pôr na máquina para adquirir um cliente. Questão no marketing. Por isso é que eu digo, eu não preciso ser especialista em marketing, eu tenho que ser especialista em negócios. Questão de marketing. Amanhã inicias uma campanha para um cliente. Apresentas-lhe um CPL de 30 euros. Ele, eixe, 30 euros, nem pensar. A outra agência tinha CPL de 20 euros. E a pergunta é, ok, mas quanto é que este cliente lhe está a libertar? Ele não sabe isto. Este é o jogo dos negócios, é entender estas duas métricas. Claro que depois há outras importantes,
mas já não estão tão ligadas a marketing nem vendas, Sim, não é? certo. Que é o cash flow, a rentabilidade, um conjunto de coisas, tá? Mas estamos a falar destas duas que andam lado a lado no marketing e nas vendas, que é custo de aquisição e LTV. Enquanto nós não entendemos isto, o nosso marketing e todos os esforços de marketing que nós fazemos não servem o propósito do negócio. Eu hoje sei quanto é que me custa adquirir um cliente e sei quanto é que ele me vai libertar ao longo do prazo. Eu sei quantos meses é que eu demoro até pagar o meu cliente de atividade. E eu sei que, por exemplo, se o meu cliente sair passado 3 meses, é um cliente que me dá prejuízo. Porquê? Porque a receita que ele deixou não pagou o esforço financeiro que eu fiz para adquirir. Então este é o jogo que nós temos que jogar no marketing e nas vendas. Quando nós nos podemos a discutir só headlines, value propositions e aqueles temas todos bonitos que toda a gente enche a boca para falar porque leu uma vez num livro, isto é curto, é redutor. E daí eu estava a dizer, eu não sou especialista de marketing, porque a minha conversa no dia-a-dia de marketing não é sobre proposta de valor, não é sobre headline, não é sobre sales letter, é CAC e LTV. Esse é o meu jogo. E esse é o jogo da decisão de um CEO que no dia-a-dia está em frente a uma empresa. E é aí que eu sei qual é que é o jogo que eu quero jogar. Certo. Faz todo o sentido e é um bom ponto. E a nível de negócio acaba por ser muito importante. Por isso, a meio desta autêntica aula de negócios e de empreendedorismo, fazemos aqui uma pausa para o nosso Buy or Decision, que é uma rubrica do nosso podcast. Okay. Temos com perguntas curtas para respostas igualmente curtas. Ok. Sim e não ou... Depende, vai depender. Okay. É um qual preferes, outras vezes é muito Ok, curto. boa. Vamos a isso. Preferes? É outra pressão. Android ou iOS? iOS. Rotina que é indispensável no teu dia-a-dia? Estar de manhã com as minhas filhas. E rotina de lazer favorita, quando não precisas estar a trabalhar? Estar com a minha mulher. País favorito para viver Portugal. e para viajar? Eu ainda não conheci todos. Há muitos países ainda que me faltam conhecer e viajar, mas tenho um amor platónico pelo Japão. Ok. Ler um livro ou ouvir um podcast? Hoje ler um livro. E qual é o livro favorito? Ora, o livro favorito, eu não tenho livros favoritos, portanto, mas há um livro que mudou a minha vida, Certo. que foi a rede social, de uma biografia não autorizada de Mark Zuckerberg, e esse foi o livro que mudou a minha vida. Depois há muitos livros favoritos, o Pai Rico, Pai Pobre, que também mudou muito o meu mindset em relação a investimentos. Há muitos livros, não há um livro favorito, há muitos livros onde eu retiro muitas coisas. E a nível de podcast, sem ser o The Doers, qual é o teu podcast favorito? Porra, vais-me meter aqui numa confusão, possivelmente, mas hoje talvez seja o Primocast. Então estamos alinhados. Investir no curto ou no longo prazo? Depende do objetivo. Isto estava uma discussão, mas partindo do princípio para responder a longo prazo, traz sempre mais retorno. Certo. Sempre. Mas já vamos a essa discussão. Ok, boa. Personalidade de inspiração ou ídolo? Os meus pais, e posso explicar depois porquê. Ok. E o teu propósito? Agora já me estou a arrepiar. De uma forma muito simples. Criar oportunidades para que as minhas filhas nunca tomem a decisão de vida delas com base numa decisão extremamente financeira. Certo. Muito bom isso. Se tivesses de usar uma única estratégia de marketing para o resto da tua vida, ou de vendas, o que seja, qual é que achas que seria? Uma única. Pegar no telefone e ligar. Falar diretamente com o cliente. Sim. E se começasses agora do zero, qual era a primeira coisa que tu fazias no momento? Validar a minha ideia de negócio com pessoas que efetivamente vão pagar pela minha ideia de negócio. E sabendo o que sabes hoje, o que é que tu evitavas fazer? Construir um produto onde a primeira premissa não fosse validar o modelo de negócio. Certo. Foi muito bom esta parte final, mas relativamente àquilo que estávamos a falar em cima, esta pergunta que eu costumo fazer em todos os que participei, investir no curto ou no longo prazo, a resposta é sempre imediata, no longo prazo.
E tu deste aí um insight muito bom, dependendo do objetivo. Claro. Aqui, qual é a diferença entre o curto e o longo prazo? Como é que o defines então? Olha, tem muito a ver com, sabes que, nós só vivemos uma vida, e isto foi-nos dado, não é? Isto basicamente foi-nos dado, esta vida, e eu acho que é, cada vez mais, nós temos que entender o que é que nós estamos aqui a fazer. E quando nós entendemos o que é que nós estamos aqui a fazer, as decisões de curto prazo e as decisões de longo prazo vão nos dar mais clareza. E, portanto, seja em investimentos de conhecimento, seja em investimentos de financeiros, há sempre um curto prazo e há sempre um longo prazo. Certo. Exemplo, investimento de longo prazo. Ao ler um livro, eu posso fazer um investimento de curto prazo e um investimento de longo prazo. Qual é que é a diferença? Investimento de curto prazo ao ler um livro é eu pegar, abrir um livro, ver o índice e dizer o que eu preciso retirar deste livro está neste capítulo. Então eu vou ler o capítulo. Aquilo é um investimento de curto prazo. Outra coisa é pegar um livro, leio o livro todo. Eu leio um livro todo e no final só aquele capítulo é que me foi importante. Mas lá à frente, tu vais buscar algum ensinamento que estava num outro capítulo. E esse é um investimento de longo prazo. Certo. E o investimento de longo prazo é aquele que não nos dá o retorno no imediato. E, portanto, nós não vemos resultados no imediato. E por isso é que, sempre que nós estamos a olhar para um investimento, eu tenho que entender com que objetivo é que eu estou a fazer este investimento. Exemplo, comprar um apartamento para alugar. É um objetivo de longo prazo. A rentabilidade a longo prazo. Ninguém compra hoje um apartamento para ganhar dinheiro no imediato. Se a perspectiva for criar renda passiva. Renda passiva é longo prazo. Ok, mas então o que é que eu faço para viver no curto prazo? Exemplo. E vamos puxar agora para o tema dos negócios. Certo. E muitas das vezes nós nos negócios, quando estamos a criar um programa de mentoria, o que for, imagina, consultoria. Consultoria é algo que tu fazes com um retorno em curto prazo, porque a consultoria não é escalável. Tu não consegues escalar, porque tu não consegues escalar horas. Okay? Então, quando tu fazes consultoria, digamos, tu estás a investir o teu conhecimento no curto. Porquê? Porque é para tu receberes aquele dinheiro da consultoria. Naquele momento. Quando tu crias um funil, onde tu vais trabalhar todo o awareness do teu cliente, a tua imagem, começas a criar autoridade nos canais onde tu queres vender, etc. Isso já é um investimento de longo prazo, em que não te vai dar retorno imediato nos primeiros anos. Não, mas um dia lá à frente te dá esse retorno. Até lá, tens, por exemplo, as consultorias, que são algo de curto prazo, porque dá-te aquele investimento, mas não é algo que é escalável, não é algo que tu consigas no longo prazo rentabilizar, porque vai sempre precisar do teu tempo. Okay? Então, depende muito. Tu às vezes podes investir para aprender, imagina, bitcoins, não é? A malta fala toda nas bitcoins. Toda a gente entra nas bitcoins para ganhar no longo prazo, mas na verdade é que as pessoas querem o resultado no curto prazo. No curto prazo, sim. O objetivo de uma moeda, de uma especulação, não é esse. Porque isso é especular, não é? Porque quando tu não dominas isso, tu não estás a investir, tu estás a especular. Especular, sim. Não é? Então tu entras numa categoria que é de investimento, longo prazo, numa coisa que tu queres ter a curto prazo, que é especulação. E essas são as diferenças. Se bem que, naturalmente, que a especulação também pode levar a períodos mais longos. Certo. Mas a especulação é jogo de casino. O casino é curto prazo. Tu entras, ganhas, perdes. É curto prazo sempre. Então eu acho que quando nós olhamos para um investimento, é sempre a pensar no longo prazo. Uma empresa é de longo prazo. O investimento que fazem empresas é de longo prazo. Nunca é no curto prazo. Nunca é no imediato. Tu nunca tens o retorno no imediato. Ok? Trading é curto prazo. Sim. Comprar e vender. Não é longo prazo. Sim. Portanto, se estás a fazer um investimento em trading, tu esperas um investimento, um retorno no curto prazo, em vez de estar a investir em ações, etc., que é no longo prazo. Okay? Então, depende sempre muito do objetivo. Certo. Portanto, eu só invisto no longo prazo. Não, mas como é que eu vivo agora? Como é que eu como? É esse Eu vivo e como de investimentos no curto prazo.
E são investimentos no curto prazo que me geram liquidez para eu investir no longo prazo. É esse o jogo. É que também há muito essa ideia, que é, quando falamos aqui em curto e longo prazo, parece que algumas coisas parece que viram moda depois na nossa cabeça. E fala-se muito do investir, lá está, só no longo prazo. E os projetos são sempre para longo prazo, Claro. e eu tenho uma ideia que E vai como é ser que tu aplicada comes? no longo prazo. E como é que tu comes? Exatamente. Como é que tu pagas as contas? E não só, de género, se estivermos sempre a pensar no longo prazo, não atuamos no presente. E se não atuarmos no presente, não vamos colocar em prática a ideia de longo prazo. A vida, o empreendimento, a vida que é o teu maior empreendimento, é uma maratona. Certo. Há momentos de sprint e há momentos em que tu só controlas o esforço. Certo, certo. Pronto. E É exatamente isto. há muita fase de negócio em que é preciso, acredito que seja preciso parar para avaliar, para avalizar números, Claramente. métricas e podermos ter esses insights. Claramente. Indo aqui a outro tema também muito importante e debatido a nível de negócio, que se trata da cópia, digamos assim. Ok. Ou seja, cada vez mais agora no marketing, as empresas, com o aparecimento das redes sociais, seja conteúdo, seja design, acho que todos passamos por essa fase, que é a fase de copiar o do vizinho, de ver o que é que ele está a fazer e apenas copiar e não replicar. Eu tenho em mim muito presente também, olha, do Primocast que falávamos há pouco, do Tiago Negro, esse insight a diferença entre o copiar e o replicar, ou seja, do aprimorar uma ideia, ou seja, não importa e... O modular, não é? Exatamente, há um livro que há dias me falaram que é o Roubo como um Artista, que diz que todos nós estamos cá a pegar em ideias que já existem, não podemos ser todos Steve Jobs tinha uma extremamente frase revolucionadores. O Steve Jobs dizia que porque uma vez o Steve Jobs tinha sido acusado, foi um dos livros também que eu li que me marcou muito. Eu li 3 livros do Steve Jobs, a biografia autorizada e 2 biografias não autorizadas, mas ele dizia uma coisa que era que ele tinha sido acusado de roubar o rato, o mouse, como nós o conhecemos. Certo. Ele tinha sido acusado de roubar a ideia da Xerox, ok? Porque ele fez uma visita à Xerox e tinha lá um mouse, ele viu aquilo, entendeu aquilo e levou na altura para o Apple One ou Apple II, Certo. já não me recordo muito bem. E ele diz uma coisa muito interessante, que é: os artistas roubam, os artistas copiam, os génios roubam. Certo. Pronto. E sobre essa pergunta, eu não me importo se alguém copia. Sabes porquê? Porque é impossível alguém copiar alguma coisa. E porquê? Porque ninguém vai fazer como tu. Eu entrego-te o meu funil de vendas, eu entrego-te o meu script de vendas. Tu não o consegues copiar. Certo. Então, sinceramente, Diogo, estou um pouco a marimbar para essa questão. É uma falsa... Eu não discuto isso, porque é uma perda de tempo. Eu estou a copiar um programa. Porque eu estou a copiar um sistema de lives. Porque eu estou a copiar um podcast. Então, queres discutir isso? Quem é que foi a primeira pessoa no mundo a fazer um podcast? Fazer um podcast, exatamente, é isso. Queres discutir quem é que foi a primeira pessoa no mundo a criar uma mentoria? Queres discutir quem é que foi a primeira pessoa no mundo a criar um funil de vendas? Se tu queres discutir isso, isso é relevante. Certo, porque o ponto aqui é mesmo esse, era aí que eu ia pegar, que é na relevância dos temas. Às vezes perder tempo em temas que não são assim tão essenciais. Eu tento não que é perder tempo. vivermos na cópia, vivermos no problema e não nos focarmos realmente naquilo que é a venda. Há algo que funciona. Há algo que funciona. E eu vou estudar como é que isso faz. Mas eu não vou estudar só de um gajo. Vários. Eu, quando fundei o meu podcast, eu não vi um podcast. Certo. Eu vi mais de 30 podcasts de diferentes conteúdos. Para entender, olha, posso ter esta dinâmica, posso ter esta dinâmica, podia fazer, podia, mas para já não vou fazer nada. Porque é uma aprendizagem e vou modelando e vou construindo. Portanto, essa coisa de se alguém copiou, eu não perco sequer tempo a discutir. Acho que é perda de tempo. Certo. Ok? Porque ninguém vai fazer igual, ninguém consegue copiar. Tu fazes sempre de forma diferente. Ok? Então, para mim, sinceramente, acho que é uma falsa questão. Relativamente à parte de trabalho e de negócio, digamos assim, como eu disse no início do nosso podcast, existe cada vez mais pessoas que querem, digamos que criar empresas, criar Certo. negócios, lançar. Certo. Como é que nós podemos combater essa questão
da manutenção de um negócio por mais de 3 anos, o que não costuma existir cá em Portugal. Quais é que achas que são para ti as estratégias ou os modelos mais eficazes para podermos prosperar no mercado, para realmente vender, para que uma microempresa possa olhar e dizer, eu preciso de aplicar isto já na minha empresa? Okay. Olha, em primeiro lugar, ter um negócio que efetivamente resolve um problema e não ter um negócio porque eu sou muito bom a fazer uma coisa, mas que ninguém me vai comprar essa coisa. Às vezes existe aquela, certo? Vou dizer aqui uma coisa que algumas pessoas não vão gostar de ouvir, mas também está tudo certo, que é, o Steve Jobs diz que é, amo o que você faz, não é? Então não terá a trabalhar nenhum único dia. Certo. Pá, tu vais ter que fazer muitas coisas que não gostas. E ter um negócio não é fazer só o que se ama. Eu não vou montar uma agência de marketing porque eu sou muito bom a fazer marketing. Isso não é condição para o sucesso. E há muitas pessoas que é, eu sou bom marketeer, vou montar uma agência. Não necessariamente. Raramente, porque depois vão faltar outras skills, mas acho que é o primeiro ponto, vamos focar aqui em 3 pontos. Primeiro ponto, ter algo que efetivamente resolve um problema no mercado. Uma necessidade. Ok? Ponto. Segundo ponto, encontrar pessoas que estejam dispostas a fazer esse caminho contigo. Estou a falar de sócios. Ok? E no outro dia no nosso podcast, um convidado que eu tive lá, o Vítor, curiosamente é meu sócio, ele disse uma coisa muito interessante que é, eu quando procuro um sócio também para falhar. Certo. E é importante. Porque sócios para o sucesso não era faltam. Muito fácil. Sócios para o fracasso, porque essa é uma variável que tem que estar em cima da mesa. Relativiza-se muito e evita-se muito falar no falhanço e no fracasso. Pronto. Então acho que o sócio, acho que é um ponto muito importante. Pessoas que partilhem a jornada contigo, acho que é muito importante, ok? Sem dúvida. E terceiro ponto, adquirir skills de gestão. Adquirir skills de gestão é necessário tu entenderes um bocadinho de contabilidade, é necessário tu entenderes de pessoas, porque tu só te focas nas questões técnicas, no CPM, no Boost Post, na análise SWOT, mas lá está, continuas a ser um bom marketeer, nunca vais ser um bom gestor. Eu acho que estes 3 pontos são fundamentais, ok? Encontrar efetivamente um problema que seja resolvido, encontrar uma pessoa, as pessoas certas para fazerem a jornada contigo e, terceiro ponto, tu adquirires, se fores o líder do negócio, tu adquirires competências de gestão. Certo. Okay. Estes são os 3 pontos. Isto eu acho que é a melhor resposta que tu podias ter dado, porque não existe realmente uma coisa que se possa fazer, aplicar agora, que o negócio vá ter sucesso e retorno. Podíamos falar aqui demais, eu tentei olhar... Exatamente, mas não existe algo que tu possas dizer, lá está, desmistificar e dizeres assim, olha, é isto, se fizeres isto no teu negócio, até porque depende de cada negócio é um negócio, mas se fizeres isto vai funcionar. E isso é o que muitas pessoas às vezes procuram. E depois não tem o tal P que falávamos no início, da paciência, ou seja, isso não existe. Existe realmente adquirir essas skills, juntar-se às pessoas melhores, por isso se eu tivesse a fórmula, eu não a dava aqui. Não a davas, pois, era o que eu ia dizer, eu também ia dizer que não dava. Aplicavas em ti. Vendia. Ou isso, também. Também é um bom ponto. Eu sou um vendedor, deves ter esquecido isso desde o início. E relativamente aqui à nossa parte final do podcast, eu abro sempre um espaço no final, que é o espaço da mudança. Ok. A Buy or Change é pela mudança, o Buy or Change Talks pela mudança as conversas são de mudança, por isso acho que isso deve estar sempre presente nas nossas vidas, debato muito sobre essa questão. Por isso no final eu dou sempre este tema e este espaço livre ao meu convidado, que seja qual for o tema, tem espaço aberto para dizer uma pessoa, uma frase de inspiração, um pensamento, um conceito, o que tu quiseres, que incentive realmente e que
crie a mudança nas pessoas e naqueles que nos estão a ouvir. Ou seja, as pessoas que estão a ouvir este episódio, que se sintam realmente diferentes e com vontade de desligar agora isto, sair do YouTube ou do Spotify e realmente mudar aquilo que é o seu caminho, seja no intraempreendedorismo, seja lançar um projeto que esteja no papel há imenso tempo. Qual é assim o teu insight de mudança? O único insight de mudança é que nós só temos uma vida. E TikTok. Certo. Está sempre a acontecer. Portanto, não há insight que eu pudesse dar que nós só temos uma vida e todos nós vamos morrer. Certo, acho que isso diz muito. Ou seja, não podemos perder tempo, não temos tempo para perder. Pá, até podemos perder porque o tempo é nosso. Não nos podemos é queixar depois disso. Portanto, nós só temos uma vida e todos nós vamos morrer. O que é que está no meio? Entre a vida e a morte, a decisão. Certo. E se queres algo que as pessoas tenham que fazer depois deste podcast, escrevam num papel qual é a vossa decisão. Escrevam no papel qual é a vossa decisão, guardem esse papel, metam numa caixa, abram daqui a 5 anos essa caixa e leiam outra vez essa vossa decisão. E veem se alguma coisa mudou ou não. Perceber qual é a conclusão. Pá, portanto eu acho que essa, no outro dia nós na nossa mentoria, no Escalar Negócios, nós falamos sobre vendas. Um dos temas é vendas. E portanto, e vendas, tem que haver um processo de vendas. Vender não é o fala bem, o fala barato, não, tem que haver um processo de vendas. E antes, muitas das vezes, dentro de uma empresa, quando nós olhamos para uma empresa e queremos mudar as vendas como elas estão e queremos processualizar as vendas, e nós falamos lá de uma coisa que é o único papel de um líder dentro de uma organização é a tomada de decisão. Certo. E nós somos o líder da nossa vida, Diogo. Cada um de nós é chefe, empresário. Portanto, entre a vida e a morte está a decisão. E é uma decisão. E muitas das vezes não tomar uma decisão também é uma decisão. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer é que tomem a decisão para o resto da vossa vida. Eu tenho 37 anos. Provavelmente já passei 50% da minha vida. E a minha decisão não é o que é que eu quero fazer com a minha vida. É o que é que eu quero fazer com o resto da minha vida. É diferente. Porque tu já não tens uma vida inteira para viver. Eu já não tenho uma vida inteira para viver. Portanto, esta é a decisão. Não é? O que é que eu vou... Muita gente faz esta pergunta. O que é que eu quero fazer com a minha vida? Não. O que é que tu queres fazer com o resto da tua vida? E quando tu entendes isto, tu vais tomar uma decisão. Até lá tu não entendes isto. Porquê é que há muitas pessoas que mudam após um acidente? Mudam após estar à beira da morte? Porque se apercebem ao gatilho, digamos assim. Eu acho que isto foi... E era muito melhor nós tomarmos uma decisão antes de estar à beira da morte. E eu preferi tomar essa decisão antes de estar à beira da morte. Antes de acontecer alguma coisa, digamos assim. Então acho que é a decisão. Tomem uma decisão. Seja ela qual for. Não há decisões... A minha decisão é certa para mim, pode ser errada para ti. Mas é mais importante fazê-la do que ficar por fazer. Exatamente isso. Eu acho que foi um insight muito importante de mudança e tenho a certeza que acabou por mudar as pessoas. Por isso, olha, resta-me agradecer. Espero bem que sim. Pela tua participação. Nada, foi um gosto enorme. Os insights que deste, foi um gosto enorme. Foi uma autêntica aula de vendas, uma aula de vida, de empreendedorismo. Por isso, agradecer também por isso. Nada, pela tua foi um gosto participação enorme, e pelo teu tempo. Conta sempre comigo. Combinado. Obrigado. Continuo a bem receber os meus convidados no podcast, a fazer jus ao propósito da casa aqui em Passos de Ferreira do Mangi, e hoje trago umas bolinhas crocantes de alheira com molho de trufa para dar a provar ao João Cortinhas, por isso peço-te que faças a tua avaliação e uma nota de 0 a 10. Pá, eu dou 20 a isto. Isto é muito bom. Manda embalar para eu levar.
Olá, meus amores. Comedy Night, dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro. E depois vou dar um salto ao Multiusos no dia 9 de setembro. Isto aqui sem o pessoal não é a mesma coisa. Ai, pá, está tristinho.